Professores e professoras, bem-vindos e bem-vindas para mais uma TPC de Ciências da Natureza e suas tecnologias. O título de hoje é Eventos Climáticos Extremos. Sou Quimice Mocomac, formadora da IFAP, oriental, uso óculos, meu cabelo na altura do ombro. Hoje estou vestindo uma camisa branca com um lenço em detalhes preto e branco. E aqui do meu lado nós temos um convidado, o tenente, Tiago Luiz Lorenzão, da Defesa Civil. Tudo bem? Muito bem, Kimi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou o tenente Lorenzão, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eu sou um homem de aproximadamente 1,80 m, pele parda, cabelo grisalho. Estou utilizando o uniforme da Defesa Civil do Estado, que é um conjunto, na sua maior proporção, em azul escuro, azul marinho, e com um colete também azul e os ombros em laranja. É sempre uma honra estar presente aqui, participando das instruções aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. E eu sou o professor Tiago, sou professor da rede, professor de biologia. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, uso óculos, hoje estou com uma camiseta amarela e uma calça jeans. E também temos mais aqui uma formadora IFAP, que é a Terezinha. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Tiago. Não acaba os formadores? Chegando aqui. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, estou como formadora IFAP. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, uso óculos. Tenho aproximadamente 1,55 m, estou vestindo uma blusa verde e uma calça preta. E aí, vamos seguir para o percurso da pauta, Kimi? Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que o percurso da pauta tem o diário de bordo, a resolução CNECP número 1 de 27/10/2020, habilidade, conteúdo e objetivos, sensibilização, tem uma nuvem de palavras. Para começar, foco no conteúdo, na prática, aplicando, saiba mais, material de apoio, o que aprendemos hoje e referências. É isso mesmo, Terezinha. Vamos então, professores e professoras, para o diário de bordo. 1 minuto, por favor. Com animação, fundo branco, uma imagem de microfone no centro da tela, escrito: chegou a hora de separar os materiais. Imagem de uma caixa de presente pequena, escrito vamos. Se transforma em uma caixa maior, escrito anotar. Escrito diário de bordo. Aparece em 2 mãos e puxa para baixo a tela. Escrito. É um importante instrumento de registro, reflexão sobre as práticas e também para se pensar na própria aprendizagem. Metodologicamente, é uma importante ferramenta para a avaliação de aprendizagem dos estudantes. O diário de bordo auxilia a colher as evidências do trabalho, na sistematização, a organizar as ideias. É um instrumento de registro diário, anotar o local, dia e horário, descrever a atividade e os comentários significativos. Promove hábitos de reflexão e de escrita. Vamos lá? Então, muito importante esse momento do diário de bordo. Agora a gente vai seguir a nossa pauta, né? No próximo slide nós temos a questão da resolução. A resolução aí que traz as competências e habilidades dos profissionais da educação, né? Uma resolução federal. Nós temos aí, selecionamos 2 artigos. No artigo 3, ele traz aí as 3 dimensões, que é o conhecimento profissional, relacionado aí aos saberes, dos objetos de conhecimento, os saberes que a gente tem aí na nossa formação. Depois a prática profissional, né? Relacionada aí com a nossa atuação em sala de aula, né, nos espaços escolares, nos espaços de aprendizagem. E depois o engajamento profissional. E o importante salientar que essas 3 dimensões, elas são indissociáveis, né, elas andam juntas para ir para uma boa prática. E temos aí no artigo 7º que a formação continuada, para que tenha impacto positivo quanto à sua eficácia na melhoria da prática docente, deve atender a características de... Então, temos aí algumas características, como foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, que está relacionado com a dimensão conhecimento profissional. Uso de metodologias ativas de aprendizagem, que a gente vem trazendo para vocês aí ao longo das formações, das ATPCs.
trabalho colaborativo entre pares, né, que isso já está sendo aí discutido na rede, né, está relacionado com o programa Multiplica SP #professores, né, que vai ser o trabalho aí dos professores multiplicadores, trabalhar aí com os seus pares. Também está relacionado com, a gente já faz isso em sala de aula, né? A gente já trabalha junto com os nossos pares, quando a gente discute o que deu certo, o que poderia melhorar, né? Algo que a gente já faz mesmo na escola. E duração prolongada da formação e coerência sistêmica. Então é importante a gente pautar o nosso trabalho aí conhecer, né, as resoluções, a normativa que pauta o nosso trabalho no dia a dia. E no próximo slide, nós vamos entrar então aqui agora na pauta que a gente selecionou, né, que a gente vai trazer aí a habilidade. A habilidade, então, relacionado a essa aula, que é dos eventos climáticos extremos, temos aí a habilidade EM 13 CNT 102. Então, é uma habilidade do ensino médio. Temos ali, realizar previsões, avaliar intervenções ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem as sustentabilidades, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre o seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção de protótipos. Vamos falar um pouquinho agora, que é do conteúdo objetivo, Isso você mesmo. pode falar? Então, temos aqui o conteúdo, que é os eventos climáticos extremos, e o objetivo, qual que é o nosso objetivo de hoje? Realizar previsões das intervenções antrópicas e os impactos em eventos climáticos extremos. E vamos então, né, Terezinha, para a sensibilidade. Um vídeo, por favor. É muito comum ouvirmos que no Brasil não existem muitos desastres naturais. É verdade que não sofremos com tsunamis ou terremotos de grande magnitude, mas a cada ano perdemos vidas e bens materiais por causa de desastres como deslizamentos de terra e inundações. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, desastres ocorrem pela combinação de 3 fatores: exposição, perigo natural e vulnerabilidade. No caso de uma inundação, por exemplo, habitantes próximos a um rio podem estar expostos a situações perigosas. Atitudes humanas, como o descarte inapropriado de lixo ou o desmatamento para ocupação do solo, aumentam a chance de inundações e deslizamentos ocorrerem. Por outro lado, populações carentes podem sofrer mais com desastres por estarem em áreas de risco e terem menos condições de se recuperar. Mas os desastres afetam a todos. No Brasil, estima-se que a cada ano as perdas devido a desastres são de 9,1 bilhões de reais. Isso equivale a 276 mil carros populares novos. Se juntarmos todos esses carros em fila, iremos de São Paulo a Brasília. Como evitar que um perigo natural se transforme em desastre? O Banco Mundial, em parceria com o governo brasileiro, trabalha para isso. Nós baseamos nossa atuação em 5 passos. A identificação do risco para avaliar a dimensão do problema. A redução do risco, em que tomamos medidas relacionadas ao uso do solo e melhoramentos da infraestrutura. A preparação adequada por meio de vários sistemas para proteger a população em situações de desastres. Proteção financeira para reduzir o impacto econômico dos desastres sobre governos, empresas e famílias. E a reconstrução resiliente, que foca em melhorias para as estruturas e as prepara para eventos futuros. O Banco Mundial tem desenvolvido uma série de iniciativas para apoiar a gestão de risco de desastres no Brasil. Em cada estudo, tiramos conclusões valiosas para melhor gerenciar esses eventos. No caso de Santa Catarina, em 2008, 4 meses depois das inundações bruscas que afetaram o estado, o porto de Itajaí ainda operava com menos da metade da sua movimentação pré-desastre. 2 anos depois, em Pernambuco, o custo das inundações foi equivalente a 43 vezes o investimento público do estado em habitação.
Também em 2010, em 2 dias de chuva, Alagoas perdeu 85% da riqueza criada em um mês em todo o estado. Em 2011, deslizamentos de terra tiraram a vida de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Gerenciar o risco de desastres pode evitar que a pobreza aumente e que a sociedade tenha tantos prejuízos. Por meio de um estudo inovador em Santa Catarina, por exemplo, o Banco Mundial projetou que o estado possa perder 645 milhões de reais por ano. Isso equivale ao valor de construção de 14.000 casas populares no estado. Com trabalhos como esses, será mais fácil prever situações de risco e diminuir a vulnerabilidade da população para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade. Professores e professoras, depois desse vídeo, verificamos então, até anotamos, né, que há é necessário um gerenciamento, né, da ocorrência desses desastres, da vulnerabilidade, do perigo natural, né, e aqui, então, podemos ver aqui os eventos, né, climáticos extremos que ocorrem no Brasil. Então, Tiago, o que você acha? Você tem alguns exemplos para dar para a gente, tudo? Sim. Temos sim, o vídeo é muito importante, né? A gente assistir esse vídeo aí e com a detida atenção que ele exige, né? Ele fala de etapas que são importantes no processo, a identificação do cenário de risco, medidas de mitigação, até mesmo de medidas para eliminar aquele cenário de risco, de preparação e para que as ações de resposta sejam executadas da melhor maneira possível, né, no sentido de poder proteger a vida das pessoas, e depois a reconstrução que vem à frente, e sempre com o conceito de reconstruir melhor, né, para que as estruturas impactadas elas suportem os eventos futuros, possíveis eventos futuros. E aqui no Brasil, a gente, especialmente no estado de São Paulo, nós temos aí alguns exemplos, o mais recente deles, né, por conta de um evento climático extremo ocorrido no litoral norte de São Paulo, que afetou os municípios ali da região, com um impacto muito grande sobre São Sebastião, né, com muitos óbitos. Trabalhei lá. A senhora trabalhou lá? Trabalhei 2 anos, em Marizias, Boiçucanga e Juqueí. Tá. Fui professora lá. Sim. Quando eu ingressei. Conheço a região bem lá. Conhece bem, né? Conheço muito bem lá. Isso. E já era problemático, já tinha deslizamento quando eu trabalhei lá. Isso faz muitos anos, nem vou falar quanto tempo, senão eu vou ficar com vergonha. Mas já era, porque aquela serra que tem uma serra bem íngreme, a turma falava íngreme ali de Boiçucanga, que ultrapassa entre Boiçucanga e Marizias, que ali sempre ocorria o deslizamento de terras com árvores. Então, ali já vem um período de chuvas ali que acarreta grandes problemas na Rio Santos. Sim, principalmente por conta do relevo, né, da topografia. Então, é esperado, existem diversos instrumentos. Os municípios lá possuem instrumentos de identificação de risco, que é o primeiro momento ali daquele vídeo que a gente viu, né? Mas as ações precisam ser desenvolvidas em conjunto pelo poder público nessas áreas, né? Nunca deve ser desenvolvida ação por um órgão específico, né? Eu sempre costumo dizer nas formações, o órgão de defesa civil, ele não foi criado para ser o proprietário dessa matéria. Não, ele foi criado para coordenar atividades sistêmicas. Então, sempre que você tem um instrumento de identificação de risco, todo o poder público tem que atuar ali, seja no ordenamento territorial, seja o fornecimento de programas habitacionais, pessoal da assistência social também, segurança pública, educação, importantíssimo, né? E aí a gente chega num ponto que aquele que eu acho que é bem sensível para eu tratar hoje aqui, que é a gente melhorar o senso de autoproteção do cidadão. Educação para redução de riscos e desastres, ela tem esse papel importantíssimo de melhorar a cultura de percepção de risco da nossa sociedade, da nossa população. A população é um elemento importantíssimo dentro desse processo, né? E a gente não pode se furtar enquanto cidadão
de participar desse processo, tá? E E evitar muita coisa. Tem razão, porque a população sofreu muito com a pandemia. E uma das coisas que causou assim, o maior, assim, que as pessoas perderam o emprego, elas migraram para essas regiões, que são regiões que sobram para as pessoas mais pobres, aquelas que têm o maior perigo de sobrevivência ali, nessas áreas que são geologicamente instáveis. A senhora está correta no que está dizendo, né? Em geral, as áreas de risco, elas estão localizadas em periferias, pontos distantes, né? Que inclusive direciona algumas ações que a gente promove na Defesa Civil do Estado, como por exemplo o envio de alerta, né? O nosso principal canal de comunicação, um dos principais é por SMS. Aí tem pessoas que perguntam pra gente, principalmente os mais novos, né? Mas que é isso aí, né, tio? SMS, né? Mas o SMS é uma ferramenta importante, porque ela chega, né? Tem locais na periferia que você não tem você não tem internet. As pessoas não têm poder aquisitivo para ter internet em casa. Mas tem o sinal do celular e o SMS chega lá. Inclusive, eu vivo recebendo mensagens da Defesa Civil aqui em São Paulo, né? Tá com chuva moderada, então acho isso muito importante. Sim. Eu mesmo me cadastrei e recebo. É isso aí. Eu posso falar sobre como cadastrar? Eu já falei para vocês, controlem meu tempo aí. No começo eu fico assim meio tímido, ansioso, depois vai se soltando, aí segure. Ai, meu Deus, vocês deviam estar acostumados já com isso, viu, Thiago? Tem que prever isso aí. Pois é. Cadastre-se no SMS 4099. É simples, basta você enviar um SMS para o número 4099 e no texto da mensagem você coloca somente os números do CEP do seu interesse. Você pode cadastrar quantos CEPs você quiser. Eu, por exemplo, tenho o CEP da minha casa, do meu trabalho, alguns pontos específicos no deslocamento que eu faço do trabalho para minha casa, da casa dos meus pais, que eu posso acompanhar à distância, né? Mas para cada CEP que você for cadastrar, você manda um SMS, tá bom? É importante, divulgue aí para os seus familiares, amigos, a comunidade escolar em geral e acompanhe os alertas da Defesa Civil do Estado. Outra coisa que eu achei legal do vídeo é que esse trabalho de relacionado à vulnerabilidade, evitar o risco, evitar o desastre, né? Porque isso vai ser economia, né, para os cofres do governo, né? Então a gente consegue pegar esse dinheiro, além de salvar vidas, né, e tudo mais, a gente consegue direcionar essa verba para outras atividades do governo também, né? Então eu achei isso muito legal da gente ter essa percepção, mas para que esse dinheiro possa ser investido em outras atividades também, que não só depois do desastre que já aconteceu. Sim, as ações preventivas elas são muito importantes porque muito além da gente economizar, né? O poder público economiza, porque o gasto com a prevenção ele é muito mais baixo do que o gasto com a recuperação. Mas você preserva realmente, de fato, a vida das pessoas. Que é o nosso principal objetivo, preservar a vida das pessoas. Salvar, né? Isso. Isso mesmo. Salvamento das vidas é importante, mas a gente pensa também que o contexto socioeconômico é muito complicado no Brasil. Esperamos que isso melhore durante um período, porque também precisa também da conscientização das cidades, que tem que mapear suas áreas e poder investir naquelas áreas, que elas não aumentem, né? Esse é um problema também, né? Porque, às vezes, politicamente, para alguns é interessante que essas áreas aumentem. Então, é problemático também nas cidades. A dinâmica é muito complexa, né? Tem um todo aí bastante complexo da gente tratar e a gente realmente precisa se debruçar sobre isso com bastante atenção e carinho no todo mundo dentro do poder público. E a gente pode utilizar como exemplo a excelência de atividade que vocês desenvolvem aqui na educação. Tá? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão tratando sobre o tema proteção e defesa civil, né? Dialogando com os professores que vão dialogar com os estudantes sobre isso, trabalhando na cultura de percepção de risco. Então, quem tem a competência de fazer isso, né? Quem é bom dentro do Estado para poder educar as pessoas? Secretaria da Educação. Vocês fazem o papel de vocês de uma forma brilhante, levando esse conhecimento e alterando a cultura de percepção. Então, aí a gente muda para outro setor, por exemplo. Quem que é competente para fornecer habitação para quem reside em área de risco? É a Secretaria da Habitação. Ela tem que cuidar disso. Ela tem que inserir esses elementos de gestão de risco e desastre dentro dos seus planejamentos e execuções, né? Então, isso tem que ser estendido para todo o poder público no geral. Cada um faz o seu papel. Por isso que eu disse no começo, isso não é competência do órgão de defesa civil. Tá? A política de proteção e defesa civil, é importante frisar, ela estabeleceu lá no
no parágrafo único do seu artigo 3º, que a política de proteção e defesa civil deve ser integrada a todas as políticas públicas setoriais, sem exceção. E o que isso quer dizer na prática? Que cada um de nós, agentes públicos, no desenvolvimento habitual das nossas atividades, temos que pensar em gestão de risco e desastre. Então, por exemplo, eu sou de uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, uma cidade que tem 5 mil habitantes mais ou menos. E lá não tem o órgão da defesa civil. Mas isso não significa que então não tem defesa civil e ninguém tem que fazer nada. A sua pergunta foi importantíssima, Tiago. Excelente pergunta. Não precisa ter. Tá? Tanto que a Lei 2.608 de 2012, que é o que cria aí o Sistema Nacional e a Política de Proteção e Defesa Civil, em nenhum momento ela vai dizer para você que deve ser criado um órgão de defesa civil com a finalidade específica de executar as ações de proteção e defesa civil. E aí eu inseri um novo termo aqui, né? Ações de proteção e defesa civil. Esse é o foco principal da lei, é o que ela fala. Então, as ações, as atividades de proteção e defesa civil devem ser executadas por todos. E aí qual que vai ser a função do órgão de proteção e defesa civil que foi criado no município? Coordenar o desenvolvimento dessas atividades. A nossa função é saber quem sabe, né? Então, quando eu falo de educação, eu não estou aqui, hoje eu não estou aqui assumindo a posição, né, o local de um professor. Eu estou só apenas apoiando aqui tecnicamente naquilo que me compete ao desenvolvimento que é de vocês, né, vocês que estão fazendo aqui. Então, isso é para toda a matéria. Então, quando eu for falar de habitação, de transporte seguro, de desenvolvimento de infraestrutura, de ordenamento territorial, de segurança pública, corpo de bombeiros, quem que vai falar sobre isso? O dono da matéria. Cada um deles vai falar. Eu só tenho que saber quem é que sabe sobre o tema, né? E coordenar o desenvolvimento das atividades, essa função. Então, não precisa ter defesa civil. Né? E enquanto não tiver no seu município, não tem uma defesa civil instituída, o coordenador municipal de proteção e defesa civil aí no seu município é o prefeito. Ele é, naturalmente, a ele compete essa atribuição de coordenar as atividades em todas as secretarias que estão sob o seu comando. Mas não impede ninguém do seu papel de cidadão. Nunca. Exatamente, de estar ali presente, conhecer plano diretor, conhecer todo o contexto das cidades, que envolve uma cidade. E aí, mas a gente vai ter muito problema com os eventos climáticos. Isso é um pensamento que a Defesa Civil já trabalha à frente, porque provavelmente a gente terá muitos problemas aí. Sim. A gente vem atuando com monitoramento, né, com estudos, a gente trabalha em parceria com diversos órgãos estaduais, federais, né, no desenvolvimento da nossa atividade, e a gente tem expectativas, né, que fazem com que a gente direcione o desenvolvimento da nossa atividade. Então, seja, por exemplo, a gente tem uma atividade própria nossa que é a de aparelhamento. Então, por intermédio dessa atividade, a gente fornece diversos materiais para reforçar ali a capacidade de atendimento das defesas civis municipais, dentre outras, né? Temos lá a divisão de reconstrução. Então, a gente vai lá, constrói ponte, constrói viaduto, duela, muro de contenção, canalização de rios. Então, a gente desenvolve muita atividade já com esse conceito de construir melhor, né? Já na expectativa daquilo que recuperação de mata ciliar, importante também. Isso aí, isso, trabalho desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela hoje, né, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. É a CEMIL. A CEMIL, isso. Ela é espetacular, né, no desenvolvimento de ações relacionadas com gestão de risco e desastre. Então, eu convido que os senhores aí entrem no site da CEMIL, procurem lá em cada uma das entidades públicas que existem ali, as ações que eles desenvolvem. São, na verdade, eu sempre digo, né, são meus professores com relação à gestão de risco. Viu? Eles são fantásticos, espetaculares. E na prática, Kimia, como nós vamos colocar ali na prática? Então, vamos colocar o Lorenzo aí, mais uma perguntinha aí para nós aí. Então, vamos continuar, né, para depois, né, para começar, por exemplo, eventos climáticos, né, podem levar milhões à pobreza extrema no Brasil. Para começar, né, os estudantes podem analisar, pesquisar sobre o assunto, né, aqui. E depois, na prática, você pode, professor e professora, perguntar ou disparar, né, essa pergunta para os seus alunos, como ao avaliar um evento climático, podemos diferenciá-lo? E se é extremo ou natural,
O evento ocorre com frequência, intensidade, quais são as características? Então, vire e converse com seus alunos e entre os próprios alunos conversarem, então, sobre o assunto. E para continuar, então... É fácil diferenciar? Sim, é fácil, né? Porque o evento extremo é aquele que ele não acontece com a mesma frequência daquele que a gente está acostumado a ver, né? Por exemplo, a chuva de ontem, né? Eu não sei se dá para a gente referenciar depois do tempo do vídeo, né? Mas tivemos a chuva aqui que foi o dia todo, uma chuva tranquila, né? A chuva que toda aquela a previsão de pluviometria que a gente tem, ela foi distribuída ao longo do dia. Então aí o rio consegue dar conta de escoar, os sistemas de captação urbanos dão conta de escoar a água, né? Então as coisas naturalmente fluem, né, com mais tranquilidade. E o extremo que é? Aquele que é o absurdamente fora do comum que a gente vê, como foi a chuva desse ano no litoral norte, do dia 18 para o dia 19. Né, em torno de 600 milímetros lá em São Sebastião, em um período de aproximadamente 10 horas. Então, isso é muito extremo, né? O solo não tem capacidade de suportar tudo isso. Então, uma pergunta, uma dúvida que eu fiquei pensando, a chuva de ontem. Um dia tudo bem, mas se tivesse, por exemplo, uma semana, esse mesmo tipo de chuva fraquinha, tal, assim, tem problema depois lá no final? Isso, se perdurar por muitos dias começa a ter problema, assim. Mas uma pergunta espetacular, vocês são incríveis. As perguntas são muito boas, né? A gente até fala sobre isso aí no próximo slide, né? Que justamente por isso a gente desenvolve os planos preventivos de defesa civil, tá? E eu explico melhor no próximo slide, mas a chuva depois, se ela perdurar por muitos dias, ela começa a encharcar o solo. E aí existem estudos e esse plano que a gente desenvolve com os municípios, que a gente acompanha os índices pluviométricos dos municípios. Então, eu vou dar um exemplo aqui na região metropolitana de São Paulo, o limite aqui é de 80 milímetros de chuva em 3 dias. Então, a partir do momento que a gente tem um acumulado de 80 milímetros em 3 dias e ainda existe previsão de chuva de longa duração em qualquer intensidade, as defesas civis municipais já iniciam as vistorias de campos nas áreas de risco mapeadas para verificar sinais de escorregamento de terra. Que aí é uma saturação do terreno. Satura, exatamente. Exato, satura. E aqui eu já posso até falar sobre esse slide. Então, que está relacionado com aquele vídeo, é muito importante. Então, o primeiro passo aqui, né? Você vê que ali em cima a gente deixou ali, né? A importância de melhorar a percepção de risco para atuar no senso de autoproteção das pessoas. Então, conhecer o risco, né? Como que você pode fazer para conhecer o risco aí no seu município? São diversas formas. Então, existem instrumentos que foram elaborados para isso. Então, se a gente pega a faixa leste do estado, todos os municípios possuem algum tipo de instrumento de identificação de risco, tá? Risco de escorregamento de terra e inundação. Você pode acessar esse site aí, onde está escrito cartas geotécnicas. Nós temos um catálogo grande aí, né? Produção de diversos órgãos estaduais, federais e até mesmo aí contratação direta por municípios. Entra nesse site aí, procura o seu município e veja o que tem disponível para ele, para você conhecer a área de risco no seu município. É importante você saber a área de risco em que você está inserido, tá bom? Uma outra forma de você conhecer, você não precisa saber sobre risco somente por intermédio de instrumento técnico. Tá? Nós temos um catálogo, como eu disse, grande lá, são mais de 800 instrumentos que foram produzidos para mais de 350 municípios no estado. Tá bom? Então, do meio do estado aqui para o leste, quase todos os municípios possuem algum tipo de instrumento. Tá? Por que a gente foca mais aqui? Porque o instrumento é para identificar risco de escorregamento de terra e inundação, e é justamente na faixa leste do estado, é essa faixa que está mais sujeita a esse tipo de evento por conta do relevo. Tá bom? Aí lá na faixa oeste, o mais comum vai ser a gente verificar problemas relacionados com o período de seca e estiagem, né? O calor extremo. Que é lá onde eu nasci, lá em Andradi, né? Andradi, tá na faixa oeste. Tem mais problema relacionado com o calor extremo, né? Baixa umidade relativa do ar, pessoal com problema de respiratório durante esse período, né? Aí você vê, né? Foi legal ele ter falado, você controla o tempo aí. Eu sou tô meio pensando terrível. aqui, já tô mostrando aqui que tá... Então eu vou pular, não vou aprofundar não, tá bom? Tá. O mapa comunitário de risco. Pessoal, dá uma olhadinha nesse material, eu acho que é importantíssimo isso. Você aí fazendo a gestão na escola, falando com os estudantes, você com sua família. O mapa comunitário de risco, ele é um material que a gente produziu para você falar sobre risco de desastre com a população de uma forma simples e direta. Então você entra nesse site, faça o download aí. Você pode construir na sua escola
caso tenha alguma área de risco aí associada à escola ou até mesmo as áreas onde os seus estudantes residem, né? Você pode trabalhar com os seus estudantes, é um material muito legal para você fazer o que falta ali, né? É um material digital que a gente colocou, tem dicas sobre o que fazer antes, durante e depois de um desastre, deslizamento de terra e inundação, e aí tem uma segunda parte, a gente fornece o digital por quê? Porque ali você pode colocar ali, ó, por exemplo, o nome do município, você pode colocar o nome da sua escola, né? Ou se for trabalhar na área onde os estudantes residem, pode pôr o nome do município mesmo e o local. Então você edita isso. E o verso, o que você vai trabalhar lá? Você pode pôr um mapa lá, um print do Google Maps, né? Desenhar ali um polígono onde está o risco associado, seja na escola ou na área. Inclusive o Google Maps tem a parte do relevo, né? Dá para você acessar o relevo. Também tem instrução passo a passo para você fazer. Acho que é bem legal, viu? Construir isso aí com os estudantes lá, tá? E depois isso aí depois de feita essa parte, pode ser impresso aí, distribuído para a comunidade, as pessoas que de alguma forma utilizam aquele território, né? Seja para habitar, seja para trabalhar ou só para transitar por ali. Então dá uma olhada que é bem legal. Tá certo. Então vamos pro próximo. Isso, o próximo, vou passar rápido agora, né? Então, depois de conhecer sobre risco, né? E o terceiro item do anterior que eu não havia falado, não precisa ser somente com base em instrumento técnico, tá? A vivência diária, o local que você conhece que inunda, que pode ser uma área que apresenta lá feições de estabilidade no terreno, né? É um degrau de abatimento no solo, indica deslizamento de terra. Não precisa ser mapeado por instrumento técnico. Você tem noção, ali pode ser uma área de risco que você trata lá com o nosso mapa comunitário de risco e também vai lá dar uma cutucada no poder público do município para ele agir com relação àquela área, tudo bem? E você faz a sua parte, né, professor? Não é só cutucar o poder público, não esqueça que você é poder público, né? Vai ensinar sobre os seus estudantes aí sobre como não sofrer nenhum dano naquela área de risco que você conhece. A sua parte é essa, a educação. Não esqueça, hein? Então, conhecendo o cenário de risco, a próxima atividade é o quê? É você reduzir ou eliminar, né? A parte da mitigação, tá bom? Então, isso desenvolvido de forma sistêmica, né? Ao você conhecer o cenário de risco, todo mundo no poder público deve atuar, isso é a forma sistêmica. Então, é o pessoal da habitação pensando em fornecer moradias em local seguro, é o pessoal da assistência social pensando, por exemplo, em fornecer aluguel social, até que as unidades habitacionais fiquem prontas, já tira as pessoas dali, né? Leva para um lugar social, para um local seguro. É pensando também já na resposta, né, que ela vai trabalhar. Se essas pessoas forem afetadas por um evento, onde vai ser o abrigo? Quem vai operacionalizar o abrigo? Né? Então, lembra aqui, né, sempre você destina a atividade para quem tem expertise para fazer. Então, quando eu falo quem operacionaliza um abrigo, por exemplo, quem é que tem a competência no poder público para oferecer assistência, acolher as pessoas? Assistência social, né? Então, assistência social tem que pensar num abrigo, que pode ser uma escola, pode ser um ginásio de esportes, né? Então, é o envolvimento de todos. Vai pensar em obra, em infraestrutura, obras preventivas. Então, você tem que levar esse conhecimento aqui da área de risco para todos dentro do poder público e cada um exercer a sua atividade, tudo bem? E a fiscalização, né? A fiscalização é importante para que as pessoas não impedir que as pessoas invadam áreas associadas a riscos de desastres, né? Isso é importante. Tem que ter bastante cuidado. Quem pode fazer a fiscalização? Pode ser GCM, pode ser PM ambiental, pode ser a Secretaria de Meio Ambiente do município, então, diversos órgãos, cada um dentro da sua competência fiscaliza aquilo que lhe compete fiscalizar. Tá? Ok. A próxima etapa, então, quando a gente não consegue eliminar o risco, a gente tenta mitigá-lo, obviamente, né? Mas, a partir do momento que você não consegue eliminar, a gente tem que desenvolver estratégias de convivência com o risco. E aí isso está dentro de preparação, tá? Um dos elementos, né? A gente tem essa atividade que a gente desenvolve. Essa especificamente, ela está presente em muitas etapas. Ela está na prevenção? Está na prevenção, né? Porque quando a gente fala sobre os estudantes sobre isso, lá no futuro ele é um cidadão que quando ele observar um território, ele, por exemplo, não vai levar a família dele para aquele local. Ele vai ter noção, aqui eu não posso trazer minha família para habitar porque inunda. Ou aqui eu não posso construir na base de um talude porque pode acontecer um escorregamento de terra, né? Então, na prevenção, a gente aqui já está atuando, melhorando a cultura de percepção de risco das pessoas. Também estamos na preparação. Tá? Porque quando eu falo sobre o que fazer antes, durante e depois, indico ali o site, por exemplo, do SP Alerta para buscar informações, indico para trabalhar com os estudantes lá o mapa comunitário de risco, a gente está trabalhando em preparação para saber o que fazer antes, durante e depois de um desastre. Tá? A gente desenvolve oficinas preparatórias para a Operação Verão,
operações estiagem, são 2 momentos específicos, né? Então a gente capacita os agentes municipais de proteção e defesa civil, corpo de bombeiros, enfim, para que atuem nesses 2 momentos específicos do ano que trazem aí desastres diferentes, né? Relacionados com chuva ou com a falta de chuva. A gente desenvolve os planos preventivos, que eu já falei para vocês aqui sobre o período, o acompanhamento pluviométrico que a gente desenvolve, né? 3 dias, etc. E para você saber mais, acesse o site aí do SP Alerta, www.spalerta.sp.gov.br. Ok. Tá? E aí a resposta. Então, a resposta é o quê? Quando vem, ocorre o evento, né? Todas as entidades envolvidas devem estar preparadas para prestar assistência ao socorro e restabelecimento de serviços essenciais na área afetada. Tá bom? Então a gente tem lá o Centro de Gerenciamento de Emergências, que fica na Defesa Civil do Estado mesmo. A gente fica lá no Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Governo. E o centro monitora aí todo o território do Estado 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Serviço ininterrupto. De lá que a gente acompanha índices pluviométricos, temos serviço de meteorologia contratado específico para isso. Tá? E dali a gente emite os alertas via SMS e também pode acompanhar pelas nossas mídias sociais, todas as mídias sociais, @Defesa Civil SP, procure, siga-nos nas mídias sociais para você receber os nossos boletins. A gente produz boletins todos os dias, um matutino e um vespertino, todos os dias. Mais um para 5 dias, né? Então esse para 5 dias a gente emite um hoje, daqui 2 dias a gente atualiza, sempre para 5 dias, e todos os dias um matutino e vespertino, e enviamos as mensagens aí por diversos canais, né? Temos o SMS, como já falei para vocês, 4199, as mídias sociais e o aplicativo Alerta SP, disponível para Android e iOS. Ok. Isso. E aí a gente chega num momento importante aqui, que eu para dizer para vocês sobre o senso de autoproteção. Eu vou procurar ser bastante sucinto, não vou falar tudo que está escrito aí. Por que é importante? A população precisa fazer parte desse processo, tá? Então nós tivemos casos aí em São Sebastião, né? Em que uma pessoa, a gente teve o depoimento que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, né? E ela falou para a gente sobre o que aconteceu lá, do que ele vivenciou especificamente. Então, durante a chuva na madrugada, ele estava do lado de fora da casa, gritando para que as pessoas que estavam dentro da casa para que saíssem de lá, de madrugada. E as pessoas não fizeram isso. Ele via de lá de fora que as pessoas estavam transitando, ouvindo música, bebendo e não ouviram, né? E aí veio o escorregamento de terra e ele viu a casa sendo levada pelo escorregamento de terra. Então a gente precisa trabalhar o senso de autoproteção das pessoas para que entendam os sinais, entendam as dinâmicas e respeitem os avisos que são enviados. Então, para esse evento específico, nós estivemos intensamente, de forma bastante intensa, na imprensa falando, fim de semana vai ser chuvoso, pessoal. Tá? E esse específico de São Sebastião, a gente esteve lá, muito na imprensa, com bastante força, né? Então, as pessoas precisam se envolver, né? Eu acho que não dá mais para a gente ficar pensando, será que eu vou morrer por conta da chuva? Vamos ver o que acontece. A gente não pode pensar assim. É importante participar. Então, agora você vê. Eu coloquei só a observação no final ali, que eu deixei em vermelho, né? Se a gente tirar esse evento extremo do dia 19, vamos imaginar que ele não aconteceu, tá? Tirando ele, 60% do total de óbitos dessa Operação Verão de 2022 para 2023 foram relacionados com enxurradas. Então, as pessoas enfrentam a água de inundação. Se não fosse o evento de São Sebastião, 60% do total de óbitos, pessoas enfrentando água de inundação e enxurrada. Ou seja, as pessoas que têm o recado, mas acaba não querendo não agir. Por algum motivo a pessoa enfrentou a água da inundação. Então nós temos casos, por exemplo, de criança, de adolescente que... a gente tem um vídeo, né, que aconteceu no passado aí. Ela está subindo uma rua e a água, e você vê que está chovendo forte. Ela entra no estacionamento. Pronto, está segura, não está? Mas e a falta? E o senso de autoproteção dele não estava desenvolvido. Em menos de 1 minuto ele saiu do estacionamento e resolveu terminar de subir a rua com a bicicleta dele. Aí a gente vê no vídeo ele sendo arrastado pela enxurrada, ele ficou preso embaixo de um veículo e morreu afogado. Nossa! Né? Então, assim, envolver as pessoas nesse processo é importante. Né? Onde foi que nós, poder público, erramos para esse jovem que subiu e entrou no estacionamento, se colocou em um local seguro,
Onde que nós erramos e deixamos de falar para ele, você estava num local seguro, espera um pouquinho que vai parar de chover. E ele não esperou, continuou o percurso dele. Ele achou que dava. Achou que dava. Então é aí que a gente precisa trabalhar na cultura de percepção de risco e envolver mais as pessoas nesse processo. Tá? Então as pessoas, por exemplo, aí é o caso do vermelhinho ali na tela, né? As pessoas enfrentam águas de inundação. Ter essa noção, né? Exato. A gente que tem que trabalhar nisso, né? Eu trabalhei na vigilância sanitária também. Trabalhei um monte de coisa. E a gente, quando teve inundação em Votorantim, na época, a gente também trabalhou lá junto para fazer essa parte da asepsia, para explicar na limpeza, que é complicado também. A vigilância sanitária tem que se envolver, principalmente também a epidemiológica, que é a zoonose epidemiológica, sanitária. Sim, o envolvimento é de todos. A senhora está falando aí, é importante o que eu falei aqui, você tem que pensar esse conhecimento tem que ser de todos dentro do poder público. E a professora aqui, a criatividade dela já expandiu, e é isso mesmo, tem que abrir a mente, expandir os horizontes, né? Já falou até de zoonose. Não tem que cuidar do animal, não tem que pensar no animalzinho lá de estimação, ou até no silvestre. É mesmo porque na época de enchentes também tem o problema da leptospirose. E isso a gente pensar que ao enfrentar águas assim, é muito problemático. Isso, e aí também envolve o pessoal da saúde, né? Todo mundo envolvido, é isso aí. Continuando aqui, vamos ver aplicando. Como vamos aplicar então o nosso conhecimento de hoje? Segundo aqui, né, o tenente que já falou, né, sobre também na Defesa Civil, né, temos o Instituto Nacional de Meteorologia, que é um órgão, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é responsável por coletar dados, fornecer informações, auxiliar na tomada de decisões a partir da previsão climática. A Defesa Civil, cuja principal atribuição é conhecer e identificar os riscos e desastres na região, por meio de mapeamento de riscos e preparação para enfrentamento de adversidades, e todas as cidades são sujeitas a desastres naturais. Continuando então, né, Terezinha, o que você acha aqui? A gente pensar um pouquinho em produzir um material informativo sobre como receber gratuitamente as informações meteorológicas de qualquer município. Os 645 do estado, né, são 645 municípios do estado de São Paulo, divulgar nos ambientes de unidades escolares, comunidades, comércio, bairro, parques, etc., é uma atividade importante também de planejamento para os estudantes. Isso mesmo. Então, Tiago... Inclusive, o tenente até trouxe que dá para baixar lá os materiais e editar também. É uma outra forma de produzir um conteúdo que já está aí no material. Então, Tiago, o que você acha? Está aplicando aí. Vamos lá. Você já se cadastrou para receber SMS sobre riscos de desastres? Eu já me cadastrei, recebi o SMS ontem, vivo recebendo aí. Então, como que vocês fazem aí para se cadastrar? Para solicitar o serviço da Defesa Civil, envie um SMS para o número 40199. Basta enviar o CEP da sua residência ou de outros locais de interesse em qualquer período. É super fácil. O SMS, igual o tenente falou, né? A gente usa, a Defesa Civil optou por esse serviço porque onde que não chega a internet, mas chega o SMS. Ok. Então, saiba mais o que fazer antes, durante e depois de um desastre, acessando as informações da Defesa Civil, que nós comentamos muito aqui hoje, e no www.spalerta.sp.gov.br. E temos, então, no material digital, que é de Biologia, primeira série, né, do ensino médio, que é Eventos Climáticos Extremos, na aula 4, segundo bimestre. E o que aprendemos hoje? Em Terezinha? Aprendemos sobre os eventos climáticos extremos na atualidade, possibilidade de prever por meio de órgãos competentes eventos climáticos que podem acontecer e que estão relacionados às questões meteorológicas, chuvas, ventos, seca, calor, frio. É isso mesmo. Tiago, as intempéries. Temos aí a referência que a gente utilizou para a nossa pauta. No próximo slide ainda continua a parte das referências, né? Então é importante vocês acessarem depois pelo repositório. Importante também fazer o registro de presença das ATPCs na sede, né? Ainda continua, temos aí os QR Codes. A programação no centro de mídias, para vocês acessarem aí a ATPC, baixar o PPT.
E os cursos do currículo, que meio que não vai dar para passar todos, mas que estão abertas as inscrições, tanto do nivelamento quanto da educação básica, da formação básica, certo? Certo. Então, Vamos agradecer aqui o Centro de Mídias. É isso Quer mesmo. falar lá, agradecer quem? Vamos lá, né? A produtora, né? A Beatriz, TI Tainá, o diretor Fernando, câmera o Dino, mídias Johnny, e o áudio Marcos e o pessoal de Libras, né? Certo. E agradecemos também agora o professor. Olha, já falei professor! Aqui Puxa formando. vida, O tenente Lourençon pode se despedir. Né? É isso mesmo. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para a gente é muito importante poder dialogar sobre o assunto, trabalhar a cultura de percepção de risco das pessoas. E agradeço em nome do nosso coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, hoje o Coronel Engel, né? Muito obrigado. E disponho sempre da gente naquilo que vocês precisarem de um apoio. É visível que não precisa, né? Mas a gente agradece mesmo assim. Precisamos. Claro que precisamos. Sempre. Professores, então, professoras, obrigada e até a próxima. Até a Até a próxima. próxima.